é que vocês estão? Tô achando que hoje está um pessoal meio triste hoje, assim, eu tô vendo no rosto de vocês, né? Mas eu já sei porque eu também tô triste, na verdade, né? Porque sexta-feira a gente não vai ter prova, né? Justamente porque é feriado, mas aí já fica para outra semana, então, a prova número 4. Falando em prova, eu já corrigi a de vocês todinhos, né? Vocês já sabem disso, falei segunda-feira. E eu vou entregar a prova para vocês amanhã, tá? Então, como é que vai funcionar? Amanhã, vocês vão poder vir aqui de 10 a meio-dia ou de 3 da tarde às 6, tá? Aí, caso não venha ninguém amanhã, ou caso não venha amanhã, não tem problema, que depois da entrega oficial, você pode vir nos horários da monitoria para buscar a sua prova, tá bom? Mas está marcada a entrega oficial para amanhã, de 10 ao meio-dia da manhã, ou de 3 às 6, isso da tarde. Então, mesmo que você seja da tarde, você pode vir de manhã, aqui no caso amanhã, para receber a sua prova. Tanto para receber a prova 3, quanto a 2, quanto a primeira também. Então, quem não pegou nenhuma prova ainda, pode vir. Eu só quero combinar uma coisa com você, gente. Quando você vier pegar essa prova, você olhou essa prova. Ah, tá, tirei 10. Beleza. Aí você pega a sua prova, assina aqui, recebeu a prova e já pode levar para casa. Agora, caso você pegou a sua prova e você olhou assim, falou, estou em dúvida nessa correção. Ou então, eu acho que o professor errou aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai bater uma foto da sua prova e deixar ela lá mesmo no plantão. A entrega não vai ser aqui embaixo, vai ser lá em cima, tá? No último andar, sala 10. É lá que vai ser a entrega. Aí tá, você vai lá na sala 10, no último andar, você chega lá, pega a sua prova, ficou em dúvida, deixa ela lá. Aí você me mostra depois a sua foto que eu vou lhe explicar. Aí pode ser que realmente esteja certa a correção, pode ser que esteja errada. E aí eu ajeito depois, tá? Porque, assim, eu corrijo todas as provas de vocês, tanto da tarde quanto da manhã. Então, pode ser que, sei lá, passe despercebido por alguma coisa. Mas, nesse caso, a gente conversa sem problema nenhum. Combinado? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje, a gente vai continuar o assunto de derivadas parciais. Então, agora que você já sabe o que é uma derivada parcial, agora que você já sabe o conceito, agora que você já sabe calcular uma derivada parcial, você vai perceber que ainda tem muita coisa. Essa parte ela é muito rica, né, de aplicações e teorias também, além daquilo que a gente já viu. Então, na aula de hoje, a gente vai falar, aula 11, sobre derivadas de ordem superior e a gente vai falar também sobre a regra da cadeia. Então, preparei aqui os slides para a gente. Essa aula é a aula de número 11, onde a gente vai ver esses dois assuntos. Então, a aula aí, pelo próprio título, já se divide em duas partes, onde na primeira parte a gente vai falar sobre derivadas de ordem superior e na segunda parte a gente vai falar sobre regra da cadeia. Então, vamos lá. Falando de derivadas de ordem superior primeiro. Olha só. Digamos que você tem uma função f de xy, ou seja, você tem uma função f de duas variáveis reais. A gente aprendeu na aula passada que se você tem uma função de duas variáveis reais, então você pode calcular as derivadas parciais. No caso aqui de f, se f tem duas variáveis, então você tem duas derivadas parciais para ela. Derivada em relação a x, que é essa daqui, ou derivada em relação a y. Isso se existir, claro, né? Porque lembra que derivada é aquele limite. Então, se o limite existir, a derivada parcial existe, aí você consegue calcular. Só que a gente notou na aula passada, toda vez que você calculava uma derivada parcial, o que aparecia? Aparecia uma outra função. Essa função, em geral, também é uma função de duas variáveis. Claro que pode ser que derivei em relação a x, aí o y desapareceu porque ele era constante, virou zero, ficou só x. Tudo bem. Mas, em geral, quando você deriva parcialmente uma função de duas variáveis, você vai ter outra função de duas variáveis. E aí vem aquela pergunta na sua cabeça, né? Que você fala assim, tá, se eu derivei uma função e apareceu uma outra função, eu posso derivar essa outra função de novo? A resposta é sim. Você derivou, o resultado é uma função de duas variáveis. Por que não? Porque você não poderia pegar esse resultado e derivar novamente, como se fosse uma nova função. Pode. Então, toda vez que você deriva pela segunda vez, ou seja, você pega uma função que você já derivou uma vez e deriva de novo, isso é o que nós vamos chamar de derivadas parciais de segunda ordem. Então, a segunda ordem é porque você já derivou duas vezes. Se você derivasse pela terceira vez, terceira ordem, quarta vez, quarta ordem, e assim por diante. Então, sabendo disso,
Digamos que você pegou aqui uma função f e você já tinha derivado ela em relação a x. E agora você deriva de novo em relação a x. Nesse caso, a gente vai usar esta notação aqui, ó, del2 de f, del x2, que significa que você está derivando f duas vezes em relação a x. Não quer dizer que é x ao quadrado aqui, tá? Mesma notação lá de derivada do cálculo 1. Então, você está derivando f em relação a x duas vezes. Da mesma forma, se você tinha uma derivada aqui em relação a y e você derivar de novo em relação a y, você vai ter aqui del 2f, del y2. Sua derivada duas vezes em relação a y. Só que, claro, você pode perguntar assim, professor, mas eu posso pegar uma derivada em relação a x e agora eu quero derivar em relação a y? Posso fazer isso? Pode. Aí você vem aqui, ó. Está aqui del f, del x, aí você fala assim, não quero derivar em relação a x de novo, quero derivar em relação a y. Aí como é que vai ficar a notação? Del 2 de f, del y, del x. Lembrando que primeiro você derivou em x, depois em y, tá? É da direita para a esquerda a ordem aqui de vezes que você derivou e como você derivou. Ou então você pegou uma função f, derivou em relação a y e depois derivou em relação a x. Então vai ficar del 2 de f, del x, del y. É esse tipo de derivada aqui, onde você deriva em uma variável e depois deriva em outra variável, é o que nós vamos chamar de derivadas mistas, como o próprio nome já diz, né? Já que você misturou ali as derivadas parciais. Essa é a definição de derivadas de segunda ordem. E a partir daí eu poder definir terceira, quarta, e aí vocês já entendem como é que funciona, você mesmo já pode fazer isso aí no seu papel. Agora que a gente já entendeu isso aí, a gente vai fazer exercício. Na aula de hoje, eu trouxe só para essa parte aqui 6 exercícios. Para não ficar uma coisa assim repetitiva, os 6 exercícios são completamente diferentes uns dos outros. Tá? Então, cada exercício é uma coisa nova. Para você não pensar assim, o professor fez o primeiro, já sei o que vem depois. Não, é tudo novo. Tá? Para você perceber aqui a riqueza desse assunto, e até porque para a prova você vai ver assim, quão é o leque de opções que eu posso cobrar na prova, né? Já que eu tenho várias opções de questões a partir de um mesmo assunto. Mas a gente vai fazer um por um, com calma, a gente não está com pressa aqui hoje. Então, olha só, exercício número 1. Esse é o mais básico, né? Obviamente. Calcule as derivadas de segunda ordem da função f de xy igual a x ao cubo, y ao quadrado. Então, vamos fazer, né? A partir do que a gente já aprendeu na aula passada e o que a gente aprendeu agora nesse início de aula. Então, esse aqui é o exercício número 1. A minha função é a função x ao cubo, y ao quadrado. Tá, então, já tem a função, já sei o que eu tenho que fazer, agora a gente vai fazer. Então, o que ele está pedindo aqui é para calcular as derivadas parciais de segunda ordem. É claro que para você calcular de segunda ordem, primeiro a gente vai calcular a de primeira ordem, para depois ir para a segunda ordem. Então, ó, vou deixar aqui, tentar fazer um diagramazinho aqui para ficar bonitinho. Então, ó, eu tenho a minha função f, que eu já sei que é essa função aqui, e aí eu vou primeiro derivar ela em relação a x, depois em relação a y. Então, ó, venho aqui. Primeiro eu vou fazer a derivada de f em relação a x. Então, isso aqui você já sabe fazer. Você olha para essa função, se eu derivo em relação a x, então, para mim, isso aqui é constante, o y é constante. Se ele é constante, e está multiplicando aqui uma função x, então eu vou conservar o y ao quadrado, e vou derivar só x ao cubo. Qual é a derivada de x ao cubo? 3x quadrado. Então, isso aqui vai ficar 3x ao quadrado, e o y ao quadrado que eu conservei. Então, essa é a derivada parcial em relação a x. Agora eu vou fazer a derivada parcial dessa mesma função, só que em relação a y. Então, eu olho de novo para a minha função, só que eu vou derivar parcialmente em y. Então, para mim, o x ao cubo vai ser uma constante, e eu vou derivar só y ao quadrado. A derivada de y ao quadrado, 2y. Então, eu vou ficar com 2x ao cubo, que eu conservei, y. Então, essas duas são as derivadas parciais de primeira ordem. A partir delas, eu vou fazer a de segunda ordem. Como? Eu vou pegar este resultado aqui, que é del f, del x, e vou calcular a derivada dela em relação a x e depois em relação a y. Então, venho aqui, ó, jogar aqui para cima logo.
Vou calcular agora a derivada segunda em relação a x. Então, eu olho para esta função e derivo de novo em relação a x. Então, ó, 3y² é constante, então vou conservar. Vou derivar só x². Derivada de x², 2x. Então, aqui vai ficar 3y², que eu conservei, vezes 2x. E aqui eu só faço juntar. 3 vezes 2, então isso aqui vai ficar 6x y². Então, essa aqui é a derivada de segunda ordem de f em relação a x duas vezes. Só que eu podia pegar esse mesmo resultado aqui, ó, e derivar em relação a y. Então, eu vou ter uma derivada de segunda ordem, só que uma derivada mista, onde aqui eu vou ter del y, del x. Então, eu venho aqui e derivo em relação a y. Então, para mim, ó, 3x² é constante. Então, eu conservo 3x² e derivo só y², que é 2y. Aí eu venho aqui e escrevo 2y. E agora eu só faço juntar. 3 vezes 2 é 6. Vai ficar 6x², y. Ó, parece que deu a mesma coisa, mas não deu, né? Aqui é x², aqui é x, y² e aqui é y. Então, pronto. Agora eu vou pegar essa outra função aqui, que é a derivada de f em relação a y, e vou derivar ela em relação a x em relação a y. Aí eu venho aqui e escrevo del 2 de f. Ó, eu já tinha derivado em relação a y, vou derivar em relação a x. Então, eu vou ter outra derivada mista aqui. Del x, del y, que é igual. Eu vou olhar para cá e derivar em relação a x. Então, 2y é constante. Então, vou deixar 2y. Derivada de x ao cubo é 3x². Multiplico 2 vezes 3, vai ficar 6x², y. Nesse caso aqui, ó, você percebe que eu fiz as derivadas mistas, tanto a primeira quanto a segunda, e aqui deu o mesmo resultado. Será que sempre vai dar o mesmo resultado? Isso é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco, mas guarda essa pergunta aí. Essa pergunta vai ficar no ar por enquanto. Será que sempre as derivadas mistas vão dar o mesmo resultado? A gente vai responder ainda hoje. Bora fazer agora a última derivada dessa parte aqui, que é a derivada segunda de f, só que agora em relação a y. Duas vezes. Já derivei uma vez em relação a y, vou derivar de novo em relação a y. Então, eu olho para cá, y é constante, ou x é constante, y que é a minha variável. Então, se isso aqui é constante, vai ficar 2x² vezes a derivada em relação a y aqui, ó, y derivando em relação a y, vai ficar 1. Então, vai ficar 2x³ vezes 1, o que eu não vou colocar. Então, essa aqui, ó, essas são as minhas 4 respostas para esse exercício. Então, ele pediu para eu calcular as derivadas de segunda ordem, só que as derivadas de segunda ordem são 4 tipos. Como ele não especificou qual é, então eu tive que calcular as 4. E deu esses resultados. Aí, se ele pedisse derivadas de terceira ordem, aí você ia pegar esse resultado, derivar em relação a x e em relação a y. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Então, você ia ter 8 resultados aqui para a terceira ordem. Aí, quarta ordem, 16. Quinta ordem, 32. Enfim, você ia ter várias derivadas aqui para calcular, né? Olha só, mas o que é interessante, ó, da feita que você calcula essa derivada aqui, ficou 2x². Se eu derivasse pela terceira vez em relação a y, quanto é que ia dar isso daqui? 0. Né? Então, pelo menos em uma dessas aqui, você já estaria eliminando já, que as outras já iam dar 0. Mas o raciocínio é esse. Tranquilo, né? Beleza. Então, exercício 2 agora. Opa. Tá, calma lá. Vamos... Você pode vir aqui no microfone, por favor? Não, eu sei, não, mas deixa você primeiro. Falou primeiro, depois vai o Marco. Pode vir. Diga seu nome, seu curso. Meu nome é Breno e eu sou de Engenharia da Computação. Ok, Breno. É que eu não consegui entender a segunda derivada. A segunda derivada seria essa daqui. Isso. Essa aqui? É, a primeira também. Essa aqui também não? Tá, então vamos lá. Breno, é o seguinte, ó. Primeiramente, eu tinha essa função aqui, certo? Aí eu derivei em relação a x, tá? Aí o que é derivar em relação a x? Eu vou considerar o y² uma constante e derivo só em relação a x.
Derivada de x ao cubo é 3x². Isso aqui, como era constante, ficou assim. Aí nota que quando eu derivei parcialmente essa função, o resultado me deu uma outra função. Então, isso daqui eu poderia olhar isoladamente como uma nova função, sem problema nenhum. Então, o que eu vou fazer? Para essa nova função que eu obtive, eu vou calcular de novo a derivada parcial em relação a x dela. Entendeu? Então, ó, só que essa função já vem de uma derivada parcial em relação a x. Se eu derivar de novo em relação a x, isso aqui é só uma notação. Eu estou dizendo que eu peguei essa primeira função, derivei uma vez em relação a x, estou derivando de novo em relação a x. Só que isso é só notação. Na prática, tu pode ignorar toda a notação, olhar só para cá e falar assim, vou derivar isso aqui em relação a x. E aí deu isso daqui. Só que o que você pode fazer também, já que isso aqui é uma nova função, você poderia pegar isso daqui, não quero derivar em relação a x de novo, quero derivar em relação a y. Pode? Pode. Aí foi o que eu fiz aqui no segundo caso. Então, eu peguei essa minha nova função, derivei só ela em relação a x, aí deu aquele primeiro resultado, e depois derivei em relação a y. O resto, isso aqui é só simbologia. É só para dizer que esse resultado aqui veio de uma função que eu derivei duas vezes, primeiro em relação a x, depois em relação a y. Aqui, esse resultado final veio de uma função que eu derivei duas vezes, em relação a x a primeira vez, em relação a x a segunda vez. Entendeu? Bem, então vamos para o Marco, depois eu... Vamos lá, Marco. Diga seu nome e seu curso. Eu me chamo Marco, engenharia da computação. Professor, na aula passada o senhor tinha dito que quando a gente faz a derivada de primeira ordem, a gente considera y constante e aí isso vai representar no caso, uma reta. O que significa, o que representa geometricamente eu derivar essa reta, tipo, a segunda derivada parcial em relação ao que eu considerei constante antes, ou seja, a derivada mista? O que ela vai representar geometricamente? Tá, boa pergunta, Marco. Olha só. Veja bem, eu derivei isso aqui em relação a x, certo? Sim. Só que isso aqui me deu uma função. Lembra que, por mais que isso aqui represente o valor dela em um determinado ponto, o coeficiente angular da reta tangente, mas eu não estou dizendo, por exemplo, que o gráfico disso aqui é uma reta. Pode ser que sim, pode ser que não. Sim. Mas lembra, tu tinha uma função, tu deriva ela. Tu sabe que a derivada representa o coeficiente angular da reta tangente, mas tu não está dizendo que a derivada é uma função reta. Sim. Então, quando eu derivei essa função aqui em relação a x e obtive isso daqui é o coeficiente angular da reta tangente para essa função. Quando eu fixo y, ou seja, quando eu faço aquele corte lá Sim. em y, vou ter um traço, e nesse traço, se eu pego um ponto e calculo a reta tangente, o coeficiente angular vai ser esse daqui. Aí só que a derivada parcial também é uma função. Então isso aqui é uma nova função. Se eu derivar essa função em relação a y, por exemplo, então eu estou pegando esta função aqui, que é a derivada, cortando lá, fazendo o corte. Se eu fizer em relação a y agora, então eu estou considerando x constante, mas agora para essa função, corto em x, olho para o gráfico, né, faço o y variar, e para um dado ponto, o coeficiente angular da reta tangente seria esse daqui. Entendeu? Então, nesse caso, está olhando cada função isoladamente. Só que, claro, no cálculo 1, por exemplo, se tu lembrar, por mais que tu tinha uma função, tu derivava uma vez, derivava duas vezes. Claro que a primeira derivada tu olhava como se fosse uma função isolada, e tu derivava de novo. A segunda derivada te falava sobre a primeira, e a primeira falava sobre a zero lá, zero derivada, né? Mas, de certa forma, a segunda derivada também dava uma informação sobre a primeira, que era a questão de concavidade. Sim. Aqui também a gente vai usar as derivadas de segunda ordem para nos dar uma informação sobre a função, só que isso já é aula para depois. Mas a gente vai ver que as derivadas de segunda ordem, por exemplo, nos ajudam a calcular máximos e mínimos, que nem lá em cálculo 1. Mas máximos e mínimos da função original? Ou da função original. Aí se eu quiser da função derivada, só derivar de novo. Mas em relação ao... Por exemplo, quando eu faço a derivada mista, no caso. Ou quando eu faço a derivada... A gente vai usar toda, a gente vai usar uma matriz especial lá que vai representar todos esses máximos e mínimos. Que vai envolver, a gente vai, para achar máximo e mínimo, a gente vai usar uma matriz especial lá, matriz hessiana, que envolve as derivadas de segunda ordem. Tanto as mistas, quanto a de x, a de y, mas isso é cena para os próximos capítulos. Okay. Mas sim, elas dizem muita coisa sobre aquela função. Okay, obrigado, então, palmas para o Breno e palmas para o Marco, tá? Se mais alguém tiver alguma pergunta,
Só falar, tanto aqui quanto lá na sala remota também. Então é isso. Então pronto, primeiro exercício de boa, né? Segundo agora. Segundo exercício. Gostei que o primeiro exercício já tiveram 2 perguntas. Aí o segundo vai ter o quê? 4 perguntas e a gente vai fazendo uma projeção aqui. Exercício 2. Seja g de xy igual a log natural de 1 mais x² mais y². Olha só, preste atenção no comando da questão. Calcule o gradiente da função g? Não, é da função g del x. Tá? Então, eu vou calcular o gradiente da derivada parcial. Essa aqui, ela é simples também, só que cuidado para você não se confundir aí com as definições, né? Com o comando da questão. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar exercício 2. Vou escrever a minha função g de xy igual log natural de 1 mais x² mais y². E o que eu quero? Eu quero o gradiente desta função aqui, ó, del g del x. Pronto. Eu tenho a minha função aqui e eu tenho o que eu quero. Então, eu tenho aqui por onde começa e eu tenho onde eu quero chegar. Se eu vou calcular o gradiente dessa derivada parcial, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a derivada parcial. Ele está pedindo aqui ó, a derivada parcial em relação a x. Então, eu vou pegar esta função e calcular em relação a x a derivada parcial. Aí eu venho aqui, ó, derivada de g em relação a x. Então, eu vou considerar tudo que não é x constante e o x eu estou deixando variar. Vou derivar em cima disso. Só que isso aqui é uma função composta, lá do cálculo 1. Onde, na função composta, a gente vai derivar primeiro a função que está mais externa, né, que nem como se você estivesse descascando uma laranja, né, tem essa comparação também. Então, ó, vai ser por camadas. Eu vou primeiro derivar o que está do lado de fora e depois do que está do lado de dentro. Então, ó, aqui fora eu tenho log natural. Qual é a derivada do log natural? 1 sobre x, né? 1 sobre o argumento dele. Então, vou colocar 1 sobre esse argumento aqui. Então, venho ó, e escrevo 1 sobre o argumento, né? O argumento aqui é 1 mais x² mais y². Só que não termina aí. O que é a regra da cadeia? Você vai derivar agora, multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Isso em relação a x. Tá, vou multiplicar pela derivada em relação a x do que está aqui dentro, que é 1 mais x² mais y². Quando eu derivo isso aqui em relação a x, ó, o 1 e o y² são constantes. Aí você vem aqui, isso aqui é 0, isso aqui é 0, já que são constantes, a derivada é 0. E você só deriva x², que é 2x. Quando você multiplica 2x por uma fração, então você só multiplica pelo numerador, propriedade de fração. Então, você vem aqui e diz que isso é igual a 2x sobre, que já estava aqui embaixo, 1 mais x² mais y². Lembrando que aqui eu apliquei a regra da cadeia tradicional do cálculo 1. Daqui a pouco, nessa aula aí, a gente vai aprender a regra da cadeia já para a nossa versão aqui de 2 variáveis, ou mais. Então, o resultado da derivada parcial de g em relação a x me deu essa função aqui. Então, o primeiro passo eu já fiz. Só que não é isso que ele quer ainda. O que ele quer é o gradiente dessa função que a gente calculou. Mas o que é o gradiente? É aquele vetor onde cada coordenada é uma derivada parcial. Então, eu vou ter que pegar este resultado aqui, derivar em relação a x e depois derivar em relação a y. Depois eu junto esses resultados para dar a resposta final, que é o gradiente. Tá? Então, isso aqui, estou usando a definição de gradiente da aula passada. Então, eu vou pegar isso daqui agora e vou derivar em relação a x. A derivada parcial eu vou derivar de novo em relação a x. Aí eu venho aqui. Então, já que eu vou derivar 2 vezes em relação a x, então eu tenho uma derivada de segunda ordem. Eu vou pegar essa fração aqui, ó. Como essa fração, se você reparar, ela aparece o x tanto no numerador quanto no denominador. Então, eu vou usar a regra do quociente, lá do cálculo 1 também. Usando a regra do quociente, eu vou ficar derivado de cima. Bom, se ali eu tenho 2x, a derivada de 2x é 2. Então, vai ficar 2 vezes o de baixo sem derivar,
Então, vai ficar 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, menos o de cima, sem derivar, vezes a derivada do de baixo. Embaixo, a gente já derivou ainda agora em relação a x. Deu 2x. Então, não vou repetir a conta. Já vou colocar aqui 2x. Então, vai ficar 2x vezes 2x. Dividido pelo denominador ao quadrado. Então, é 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. Bom, a derivada acabaria aqui, né? Mas dá para ajeitar, para deixar uma coisa assim mais bonita, mais elegante, né? Então, o que eu vou fazer? Ó? Quando eu multiplicar x com x, vai aparecer x quadrado. Então, vou aproveitar que eu tenho x quadrado aqui também, ó, e vou multiplicar o 2 só com x quadrado. O resto vou manter no parênteses. Isso aqui vai me dar 2x quadrado, né, quando eu multiplico 2 com esse, e o resto vou deixar como está. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais y ao quadrado. E eu vou diminuir, menos 2 vezes 2 é 4, x vezes x quadrado. Então, menos 4x quadrado. Dividido pelo denominador, que é 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. Olha, aqui eu posso juntar. Eu tenho 2x quadrado e eu tenho menos 4x quadrado. Então, quanto é 2 menos 4? Menos 2. Então, vai ficar menos 2x quadrado. Eu venho aqui e coloco menos 2x quadrado mais 2 vezes 1 mais y ao quadrado dividido por 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Poderia deixar assim, mas posso melhorar. O quê? Já que aparece o 2 e o 2 aqui, vou colocar em evidência o 2 de novo. E aí, isso aqui vai dar igual a 2 vezes 1 menos x quadrado mais y ao quadrado, dividido por 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. Ah, professor, dá para melhorar mais, ó. Corta esse com esse. Não. Por quê? Porque aqui está menos, aqui está mais. Você não pode fazer esse corte, tá? Não pode simplificar. Quando aparece um menos aqui, um mais, esquece. Deixa como está. Então, esse é o nosso resultado final. Essa é a derivada parcial de g em relação a x duas vezes. Derivada segunda. Acabou aqui? Não. Porque isso aqui é derivada parcial em relação a x. Agora, eu vou voltar para aquela minha função lá, que era a fração, e vou derivar em relação a y, para poder obter o gradiente. Aí, vou usar o quadro 1 agora. Vamos voltar, né? Lembrando que a minha derivada parcial de g em relação a x é essa fração bem aqui, ó. Então, eu vou pegar essa fração agora e vou derivar em relação a y. Aí eu venho aqui. Bom, como ela já tinha derivado uma vez, então isso aqui é uma derivada segunda de g, só que agora é del y, del x, né? Porque eu já tinha derivado em relação a x, deu aquele meu quociente, agora eu vou derivar em relação a y. Nesse caso aqui, gente, já que eu vou derivar em relação a y, então eu vou olhar só para y. O x para mim é constante. Então, o y aqui ele só aparece no denominador, não aparece no numerador. Você tem duas formas de fazer, pelo menos. De manhã, por exemplo, eu peguei isso daqui, coloquei elevado a menos 1, joguei para cá e apliquei a regra da potência. Mas eu comentei que você poderia usar a regra do quociente de novo se você quisesse. Vou fazer isso agora com vocês, vou resolver desse outro jeito. Então, ó, eu vou pegar essa fração e vou usar a regra do quociente. Lembrando que eu estou derivando em relação a y. Então, ó, quando eu faço isso, vai ficar a derivada do de cima em relação a y, só que quanto é a derivada de 2x em relação a y? É zero, porque eu estou derivando em relação a y. Então, a derivada de 2x em relação a y é zero. Então, vai ficar aqui zero, então já vou deixar zero, vezes o de baixo, que é zero também. Então, aqui vai ficar zero, menos o de cima sem derivar, vezes a derivada do de baixo. Qual é a derivada disso aqui, ó? Qual é a derivada de 1 mais x quadrado mais y quadrado em relação a y?
2y, porque aqui vai zerar, eu só vou derivar aqui. Então, vai ficar 2y dividido pelo denominador, que é 1 mais x² mais y² ao quadrado. Né? Apliquei de novo lá a regra do quociente. 0 é 0, então aqui eu só tenho que multiplicar. 2 vezes 2 é 4, e aqui o x vezes y. E o menos aqui, ó. Então, o resultado vai ser menos 4xy dividido por 1 mais x² mais y². Foi até mais rápido fazer assim, na verdade, do que fazer do outro jeito que eu fiz, que foi a regra da potência. Então, ó, terminei. Fiz aqui a derivada mista, fiz ali a derivada de g em relação a x 2 vezes. Agora eu vou escrever a resposta que ele queria. Lembrando, ó, o que ele queria era o gradiente da derivada parcial de g em relação a x. O que é o gradiente? É um vetor onde na primeira coordenada é a derivada em relação a x e na segunda é a derivada em relação a y. Disso daqui, tal, disso daqui. Então, quem seria a primeira coordenada disso daqui, do gradiente? Seria a derivada segunda de g em relação a x, 2 vezes. Então, o meu resultado vai ser aquele lá, que eu já calculei. Ó. A primeira coordenada é essa daqui, que é igual a isso daqui. Então, é isso que eu vou escrever lá. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos x² mais y² dividido por 1 mais x² mais y², tudo elevado ao quadrado. Na primeira coordenada. E na segunda? Na segunda vai ser essa derivada mista bem aqui. Cadê? Ah, não, está aqui mesmo. Essa derivada mista bem aqui, que deu esse resultado. Eu só vou escrever ele aqui, que é menos 4xy dividido por 1 mais x² mais y² elevado a 2. Então, esse é o resultado final do exercício 2. Esse é o gradiente da função g, da derivada da função g em relação a x. Se você fosse calcular o gradiente da derivada parcial de g em relação a y, então aqui ficaria a derivada mista, del2 de g, del x, del y, e aqui ficaria a derivada segunda em relação a y. Tá? Mas isso é outro exercício. Resposta do nosso mesmo é isso daqui. Alguma dúvida? Não? Não? Ninguém? Nessa, tá bom? Então tá, exercício número 3. Olha só, no exercício número 3, a gente tem uma função h que depende de 3 variáveis, né, x, y, z. Aí o que eu quero aqui é que você calcule uma derivada de ordem 3, de terceira ordem. Só que não tem problema, né? Porque a gente já aprendeu como é que faz com segunda ordem, com terceira ordem, a mesma ideia. Só preste atenção aqui para baixo, para a ordem que ele quer que eu derive. Ó. Primeiro eu vou derivar em relação a y ou em relação a x? Em relação a x, da direita para a esquerda. Então, eu vou derivar em relação a x primeiro, depois em relação a z e depois em relação a y. Ah, professor, não poderia derivar na ordem que eu quisesse? Mais uma vez, dependendo da função, a gente vai discutir se você pode ou não dizer que as derivadas mistas vão dar sempre iguais. Mas como a gente ainda não tem essa resposta, então a gente vai ter que seguir essa ordem aí que está no exercício 3. Então, a gente vai pegar a função h e na ordem que está aí eu tenho que derivar primeiro em relação a x. Então, exercício número 3. A minha função h depende das 3 variáveis, é igual seno de xy mais 2z, e o que eu quero é a derivada terceira de h, del y, del z, del x. Agora que a gente já tem as informações, a gente vai fazer. Então, como eu falei, a primeira derivada parcial que a gente vai calcular é em relação a x, seguindo a ordem da direita para a esquerda. Então, eu vou pegar esta função e derivar em relação a x. Aí eu venho aqui, ó, del h, del x. Então, já que eu estou derivando em relação a x, esse 2z aqui é constante, o y é constante, o resto é constante. Vou aplicar a regra da cadeia. Derivada da função seno, cosseno.
Então, venho aqui e escrevo cosseno de xy mais 2z. Só que como isso aqui é uma função composta, então eu ainda vou ter que multiplicar pela derivada em relação a x do que está aqui dentro, né? Que é xy mais 2z. Quando eu derivo isso daqui em relação a x, isso aqui é constante, então isso aqui vai zerar. E aqui eu tenho xy, derivando em relação a x, o x vai ficar 1 e eu vou sobrar só o y para mim. Então, essa derivada parcial é igual a y cosseno de xy mais 2z. Essa é a primeira derivada parcial. Agora eu vou para a segunda. Na segunda, eu vou derivar em relação a z, seguindo a ordem que está aqui. Então, eu venho, ó, estou derivando aqui. Aqui, ó, você pode escrever assim também, se você quiser. Ó, você vai derivar em relação a z quem? Essa função aqui, que é del h, del x. Claro que isso aqui é a mesma coisa que del 2 de h, del z, del x. Você pode escrever dessa forma também, até para você entender melhor quem você vai derivar e em relação a quê. Aí eu venho, ó, vou derivar isso daqui em relação a z. Como o meu y virou uma constante agora naquela derivada parcial, na hora que eu for derivar isso daqui, eu tiro o y da minha derivada e derivo só aqui o cosseno. Então, isso aqui vai ficar y vezes derivada do cosseno, que é menos seno. Vai ficar menos seno do argumento, que é xy mais 2z, vezes a derivada aqui de dentro em relação a z. Já que é em relação a z, então x e y são constantes, vai zerar. E eu vou derivar só aqui em relação a z. Vai ficar 2. Então, aqui no final, eu coloco aqui vezes 2. Isso aqui vai ser igual. Agora é só ajeitar, né? Porque tem um menos aqui, tem o y, tem o 2. Então, vai ficar menos 2y seno de xy mais 2z. Ok. Acabou aqui? Não, né? Porque o problema é pedir uma derivada de ordem terceira. Então, ó, eu tenho que derivar agora esse meu resultado em relação a y. Vou fazer aqui. Esse exercício que a gente fez, tanto o 2 quanto o 3, é bom para quando você estiver estressado. Aí você pega, vou fazer uns exercícios aqui de cálculo 2, né? De gradiente, de derivada de terceira ordem. Por quê? Porque você vai, ó, pacientemente, você vai fazendo com calma, derivando, pegando a regra da cadeia. Agora, a última parte dessa daí. Derivada, que eu vou escrever de outro jeito. Você vai derivar em relação a y aquela função. Mas qual é aquela função? É del 2 de h sobre del z, del x. Né? Então, a gente vai pegar o último resultado que deu ali e derivar em relação a y. Lembrando, ó, que o resultado é isso daqui. E eu vou derivar isso aqui em relação a y. Menos 2 é constante, já deixo ele do lado de fora. Vou derivar só esses dois aqui. Ó. Como aqui depende de y e aqui também, então vou ter que aplicar a regra do produto. Derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro para derivado do segundo. É isso que eu vou fazer. Então, aqui vai ficar menos 2 em evidência, e aqui no colchete eu vou aplicar a regra do produto. Então, derivada de y em relação a y é quanto? É 1. 1 vezes o segundo, sem derivar. Então, vai ficar 1 vezes seno de xy menos 2z. É menos ou é mais? É mais, né? Mais 2z. Pronto. Mais o primeiro, sem derivar, que é y, vezes a derivada do segundo. O segundo é isso daqui. O derivado do seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno de xy mais 2z vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a y. Então, aqui vai zerar. Aqui a derivada de xy em relação a y é x. Então, vai ficar vezes x. E agora é só ajeitar, né? Mas não tem muita coisa que ajeitar aqui. Vai ser isso aqui. Vai ficar menos 2. 1 vezes isso é isso mesmo. Vai ficar seno de xy mais 2z. E aqui eu só vou colocar o x aqui para frente. Vai ficar mais
xy cosseno de xy mais 2e. E acabou. Tive que derivar 3 vezes em variáveis diferentes e no final eu tive essa função aqui, que é uma função de 3 variáveis também, que eu poderia derivar de novo, de novo, de novo e assim sucessivamente. Tá, agora, o exercício 4, confesso para vocês que ele é o mais legal daqui. Todos que eu trouxe hoje, o exercício 4, ele tem o brilho dele. Vocês vão ver. Exercício 4, ó, é esse daqui. Esse é bom de prova, esse daí. Considere a função, essa daí, ó, f de xy é igual a xy vezes x² menos y² sobre x² mais y². Isso se o xy for diferente de 0, 0, tá? Não for a origem aqui. Caso o xy seja a origem, seja o ponto 0, 0, então essa função aqui vai virar a função nula, função 0. Tá? Até porque aqui, né, se eu fosse olhar só para esta função aqui, o 0, 0 não está no domínio dela, né? Porque senão ia zerar o denominador. Então, por isso que eu fiz dessa forma aqui. Então, essa função é uma função aí condicional, condicionada. Você tem condições para ela. Se o xy tem um valor, ela assume uma cara. Se ele tem outro valor, assume outra cara. Por que essa questão é tão legal? Essa questão, na verdade, esse exemplo, na verdade, aqui é um exemplo clássico do cálculo 2. Vocês já vão entender por quê. Vocês vão entender quando a gente for resolver esse exercício aí, olha. O que ele pede? Calcule as derivadas mistas desta função no ponto 0, 0. Você fala, beleza, só derivar em relação a x, depois derivar em relação a y, depois eu faço o inverso. Só que tem um problema. Qual foi o ponto que eu pedi aí? No ponto 0, 0. O ponto 0, 0 não é justamente o ponto que tem uma transição na sua função? Lá em cálculo 1, quando você começou a estudar a derivada lá, aí calcule a derivada no ponto x igual a 0. Então, x igual a 1. Aí você olhava para a função e você falava assim, mas no x igual a 1 é onde a função muda, né? Sei lá, x maior ou igual a 1, a função era de um jeito. X menor que 1 era de outro jeito. Lembra desses exemplos assim? Esse, para mim, acho que eu mais gostava eram esses exemplos. Pois é. Aí, já que tinha uma condição, você poderia chegar e usar as regras de derivação para esse caso? Não. Tinha que fazer o quê? Calcular pelo limite, pela definição. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Né? Já que ele está pedindo aí um ponto, onde é um ponto crucial ali de transição, vou ter que calcular pela definição. Então, ó, vamos lá, vamos calcular pela definição. Vou escrever a função. A gente vai começar. De longe, esse aqui é o mais legal de todos os exercícios que eu trouxe hoje. O resto é bom também, mas não é, assim, não tem a mesma magia, né? Porque, enfim, a alegria é você calcular usando o limite a derivada. Então, exercício número 4. Exercício 4. A função é essa daqui, f de xy. Ela é xy vezes x² menos y² sobre x² mais y². Isso se o meu xy for diferente do ponto 0, 0. E ela vai ser 0 se o xy for igual ao ponto 0, 0. Pronto, está aqui. Tudo que a gente precisa está aqui. Agora eu vou começar a resolver a minha questão. Ele quer que eu calcule as derivadas mistas no ponto 0, 0. Para você calcular a derivada mista, que é uma derivada de segunda ordem, primeiro você tem que calcular uma derivada de primeira ordem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui, por exemplo, eu vou derivar primeiro em relação a x, depois eu vou derivar em relação a y. Tá? Então, vou seguir essa ordem. Ah, eu posso começar com y, depois com x? Pode, a gente vai fazer isso depois. Mas primeiro eu vou derivar em relação a x e depois eu vou derivar em relação a y, usando a definição. Aqui é mais de uma forma de você resolver. Eu vou resolver de uma forma que eu creio que seja mais didática, já que a gente vai usar limite. Então, olha só, e mais estratégica também. Eu quero calcular, ó, eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a x primeiro. Só que eu vou escolher um ponto específico para eu calcular. Eu vou calcular nesse ponto aqui, ó, que é o ponto 0 em x, só que o y não vou zerar ainda. Vou deixar y como y. Ó, então, y ele é um ponto fixo,
já que eu estou calculando em relação a x, mas ele é um ponto fixo ali arbitrário. Fixei o y para algum valor. E vou calcular a derivada parcial em relação a x quando no ponto para x igual a zero. Como é que eu faço isso pela definição? A gente já sabe. Isso aqui é o limite quando h tende a zero da minha função f de x mais h, só que o meu h é zero, então vai ficar h mais zero na primeira coordenada, e na segunda eu deixo como está. É y, eu vou deixar y. Então, aqui é y menos f no ponto que eu estou calculando, que é o ponto 0y. Então, vai ficar f 0y dividido por h. Vocês estavam com saudade de resolver uma questão dessa? Porque eu acho que a gente ainda não resolveu uma dessa aqui em cálculo 2, né? Lá em cálculo 1 você faz tantas desse tipo aqui, em 2 agora que eu não me recordo, né? Tá, então vamos lá. Como é que eu resolvo isso daqui? Vamos olhar para cá primeiro. F de 0y. Vamos ver qual é o valor dela. Lembrando que y é arbitrário. Se o meu y fosse 0 também, então aqui eu teria f de 0, 0. Quanto é f de 0, 0? Na forma que eu defini, quanto é f de 0, 0? É 0? Aqui, ó. Eu falei que se x e y fosse o 0, 0, então o f de 0, 0 seria 0. Tá? Então, se o meu y fosse 0, isso aqui já ia dar 0. Tá, agora vamos supor que y é diferente de 0. Nesse caso, se y é diferente de 0, então já não tenho mais essa função aqui de baixo. Eu vou ter que usar a de cima. Porque a de baixo eu só uso quando os dois são 0. Só que eu já disse que y não é 0. Então, eu chego nesse caso aqui. Então, eu vou ter que usar essa função aqui. Agora, se eu uso esse ponto aqui nessa função, olha o que vai acontecer. O meu x não é 0. Se eu jogar x igual a 0 bem aqui, vai ficar 0 vezes um valor. Quanto é 0 vezes um valor? É 0. Ah, e embaixo não vai dar problema? Não, porque apesar de aqui ser 0, o y não é 0, que eu estou supondo agora. Então, no final, y sendo 0 ou não sendo 0, o teu valor disso daqui vai dar 0. Tá? Porque ó, quando x é 0 aqui, ele zera todo mundo aqui. Então, tudo isso estou explicando para dizer o quê? Para dizer que esta segunda parcela aqui, ela é 0. F no ponto 0y, não importa qual seja o y, isso aqui sempre vai dar o valor 0. Então, resta para mim só esta função e esta função aqui e o h aqui embaixo. Então, ó, isso aqui vai ser igual ao limite. Gente, quanto é 0 mais h? É h, né? Então, vai ficar f de hy dividido por h. Isso quando h tende a 0. Agora, eu vou ter que calcular esse limite. Para eu calcular esse limite, eu vou ter que pegar esta minha função aqui, ó, e vou jogar o valor dela para x, eu vou colocar igual a h, e y eu vou deixar y. Na hora que eu for jogar nessa função aqui, eu vou usar essa função de cima ou a função nula aqui de baixo? Eu vou ter que usar a de cima. Por quê? Porque o h tende a 0, mas ele é 0? Não. Então, se h não é 0, então eu vou ter que usar essa função aqui de cima. Então, é nela que eu vou substituir esses valores bem aqui. Vou continuar aqui no segundo quadro. Ó, até agora está legal, que você só pegou aí, colocou o limite, já zerou uma parcela. Tá, lembrando que isso aqui que eu estou fazendo, ó, nada mais é do que a derivada parcial de f em relação a x. Aí eu estou pegando o ponto 0, y. Aí eu já fiz uns cálculos e já peguei que isso aqui é o limite quando h tende a 0. Aí agora eu vou substituir. Ó. Quem é esse valor? F de hy. Onde tiver x, eu vou colocar h. Onde tem y, eu vou deixar y, naquela função ali de cima. Então vai ficar h vezes y vezes h ao quadrado menos y ao quadrado dividido por h ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, isso é aquela função, só que no lugar do x eu coloquei h. Só que isso daqui, ó, dividido por h. Ainda tem que dividir isso aqui por h. Só que quando eu for dividir isso aqui por h, o que acontece? Eu conservo essa primeira fração e multiplico pelo inverso dessa segunda aqui, que é 1 sobre h. Então, quando eu faço essa propriedade de fração,
esse meu h que estava dividindo, ele vai aparecer bem aqui, ó. Ele vai aparecer aqui no denominador. Então, pegar aquela função e dividir por h é a mesma coisa que isso daqui, ó. É a função e o h aparece aqui embaixo no denominador. Quando isso acontece, olha só, eu posso simplificar o h que está aqui embaixo com o h que está aqui em cima. Aí eu venho, ó, e simplifico. Quando eu simplifico, eu tirei a indeterminação. E agora eu posso fazer h tender a zero aqui nessa expressão. Quando eu faço h tendendo a zero, isso aqui vai para zero e isso aqui vai para zero. O que sobrou de tudo isso daqui? Sobrou, ó, aqui sobrou y, aqui sobrou menos y quadrado. Então vai ficar menos y vezes y quadrado. E aqui embaixo, o que sobrou? Sobrou só y quadrado. E aí eu vou simplificar y quadrado com y quadrado. E aí vai sobrar só menos y. Então, eu fiz a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0y e me deu essa função aqui, ó, menos y. Agora, eu vou calcular a derivada mista. Ou seja, eu vou pegar esse valor aqui e vou derivar em relação a y. Eu venho aqui, ó, vou escrever derivada segunda, vou derivar em relação a y, uma coisa que já tinha derivado em relação a x. Isso daqui é igual limite quando h tende a zero. Olha só, eu estou usando a definição de novo. Tá? Estou usando a definição de novo. Só que, ó, isso aqui é a derivada parcial de del f del x em relação a y. Então, olha como é que vai ficar meu limite. Vai ficar isso aqui. Vai ficar del f. Ah, desculpa. Esqueci de falar o meu ponto, né? O ponto aqui, eu já vou colocar o ponto 0, 0, que é o ponto que ele me pede. Então, isso aqui é igual a limite quando h tende a zero. Aqui eu vou simplificar a notação, senão vai ficar uma notação muito pesada. Vou deixar assim, ó, fx de 0h menos, eu vou escrever depois vocês me dizem se vocês concordam, menos fx de 0, 0, tudo isso dividido por h. Tá? O que foi que eu fiz aqui? Essa notação fx é a notação de derivada parcial também. Porque, olha só, eu derivei parcialmente em relação a x. Isso me deu uma nova função. Se eu quiser derivar parcialmente essa nova função em relação a y, eu vou aplicar o meu limite, só que para a minha função, que era del f del x. Então, ó, já que eu estou derivando em relação a y agora, então o meu x fica paradinho no ponto 0, por isso que aqui está 0 e 0, e o meu y vai variar. Então, aqui ficaria 0 mais h, e aqui é 0. Por isso que aqui apareceu só o h. Agora, eu vou fazer essa conta aqui. Só que, quem é a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0, 0? Ora, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0y deu menos y. Se o meu ponto aqui fosse 0, 0, quanto é que daria esse valor aqui? 0. Então, esse valor aqui é 0. Agora, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0y deu menos y. Então, quanto é a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0h? Vai ser quem? Vai ser menos h. Então, isso aqui vai ficar limite, esse aqui eu já eliminei, de menos h dividido por h quando h tende a 0. Aqui eu posso simplificar, h com h, vai ficar quanto? Menos 1. Né? Simplifiquei h com h, ficou menos 1, quando h tende a 0, continua menos 1. Essa é a minha primeira derivada mista. Aí você me pergunta assim, professor, mas aqui ó, eu já tinha calculado a derivada parcial em relação a x no ponto para 0y, y sendo um ponto geral, né? Aí deu menos y. Na hora que eu fosse calcular a derivada segunda em relação a y, eu poderia só derivar o y aqui e ficava menos 1? Poderia, só que não teve graça, não ia ter graça, né? A graça é você fazer isso aqui, ó. Todo o limite aqui, ó, pela definição. E aí a gente fez pela definição, o resultado aqui deu menos 1. Só que não acabou. Por que não acabou? Porque ele quer as duas derivadas mistas. O professor não vai dar a mesma coisa? Não sei. A gente vai ter que ver agora. Então, ó, se eu comecei derivando em relação a x
e terminei derivando em relação a y, agora eu vou inverter. Eu vou começar derivando em relação a y e terminar derivando em relação a x. Claro que vou fazer um pouquinho mais rápido agora, porque o raciocínio vai ser o mesmo. Então, agora eu vou começar derivando a minha função f em relação a y. Então, para isso, eu vou escolher o meu ponto x, 0. Ou seja, eu vou deixar o x lá arbitrário, mas fixo, e eu vou derivar em relação, deixar y variar e calcular para y igual a 0. Isso aqui é igual ao limite, quando h tende a 0, de f de x h menos f de x 0 dividido por h. Pelo mesmo raciocínio de antes, essa função f de x0, não importa qual seja o x, isso aqui vai dar 0. Para esse valor aqui, eu vou ter que substituir na minha função. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite. Substituindo lá, fica assim. Fica x vezes h vezes x² menos h² dividido por x² mais h², quando h tende a 0, só que ainda tem essa divisão por h, que o h vai aparecer bem aqui, vezes h. E aí, ó, simplifico esse h com esse h. Quando eu faço h tender a 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. No final, eu vou ter x vezes x² sobre x². Simplifico x², fica só x. Então, isso aqui vai ser igual a x. Agora, eu vou derivar em relação a x essa expressão. Então, vai ficar derivada segunda de f. Vou colocar del x, del y. Isso agora no meu ponto 0, 0. Isso aqui é igual ao limite, quando h tende a 0, de fy, que é a derivada parcial de f em relação a y, só diminuindo a notação, no meu ponto 0h, menos f de y 0, 0, dividido por h. Nesse caso aqui, gente, eu troquei, né? Desculpa. Eu troquei porque eu estou derivando em relação a x aqui depois. Então, se eu estou derivando em relação a x, é o x que está variando. Então, aqui é h de 0. Pronto. Isso daqui é 0, pelo mesmo motivo de agora. E quem é a derivada parcial de f em relação a y nesse ponto h0? Ora, para um ponto qualquer x0, era x. Agora que meu ponto é h0, vai ser h. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de h sobre h, quando h tende a 0. E aí eu simplifico h com h, e no final vai dar 1. E aí eu pergunto, deu o meu resultado? Não. Será que eu errei alguma conta? Não, era isso mesmo. Tá? Então, ó, eu calculei as derivadas de segunda ordem mistas. Primeiro, ó, aqui no segundo quadro, eu comecei com x e terminei com y. Ou seja, eu derivei primeiro em relação a x, depois eu derivei em relação a y. Quando eu fiz isso, o resultado deu menos 1. Depois eu vim aqui, ó, derivei primeiro em relação a y, depois em relação a x, para o mesmo ponto. E o resultado não deu menos 1, deu 1 positivo. Ou seja, as derivadas mistas deram valores diferentes. Então, nem sempre as suas derivadas mistas vão ser iguais. Tá? Nem sempre. Apesar de que, intuitivamente, a gente é levado a pensar isso mesmo, que sempre vai ser igual. Mas não. Então, na matemática é assim mesmo. Na matemática, você pensa que uma coisa assim, eu achava que as derivadas mistas sempre iam dar iguais para qualquer função. Eu achava isso. Mas vem o seu colega matemático, ou engenheiro, ou físico, e diz assim, não, mas tem esse exemplo aqui, que não deu igual. Ó, eu calculei e não deu igual. Ou seja, a gente deu um contra-exemplo. Aí, o que você faz? Você se desespera? Não. O que os matemáticos fazem? Tá, já que não deu aquilo que eu queria, ou seja, a intuição falhou, mas não tem problema. Será que, para determinadas condições, para certas hipóteses, isso vai acontecer, aquilo que eu pensava? Ou seja, tudo bem, eu já percebi que não é para qualquer função, mas se eu amarrar algumas hipóteses, será que eu consigo dizer que sempre as derivadas mistas vão ser iguais? A resposta é sim.
E aí vem um teorema agora. Vou mostrar aqui o teorema para vocês. Opa, uma dúvida? Tá, desculpa lhe interromper. Você pode vir aqui no microfone, que essa pergunta é muito boa. Não dá para deixar a pergunta assim, sem o microfone, essa pergunta. Pronto. Diga seu nome e seu curso. Eu sou Giovana, de Engenharia da Computação. A minha dúvida é sobre essas derivadas mistas. Se teria como a gente comprovar elas para ter a confirmação que estão certas, por exemplo, no meio de um gráfico, para saber se a gente não está fazendo besteira? Excelente pergunta, Giovana. Tá? Eu vou até pensar um pouco antes de responder para você, para não responder errado. Nesse caso, o que eu ia ter que fazer? Olha só, eu ia ter que plotar isso daqui no gráfico, tá? Eu ia ter que jogar isso aqui no GeoGebra, e no ponto 00, por exemplo, eu ia ter que dar, quando x e y são 0, a minha função eu deixei ela como sendo 0. Então, o meu ponto final lá seria o ponto 0, 0, 0. Aí, o que eu ia ter que fazer nesse caso aqui? Eu ia ter que fazer aquela reta tangente que nem a gente fez na aula passada. Reta tangente. Z menos 0 igual del f, del x, assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Que essa pergunta é se eu consigo ter certeza, por exemplo, graficamente, de alguma forma eu conseguiria ter a certeza, né? Como você citou graficamente, uma das formas é que você poderia ver o gráfico. No caso, ficaria assim, ó. Eu quero a reta tangente para esse ponto 0, 0. Então, ficaria assim, z menos o f de 0, 0, que é 0, igual a derivada parcial de f em relação a x, x menos 0. Isso no ponto 0, 0, tá? Então, ó, aqui é 0, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0... Ah, não, só que eu quero a derivada mista. Então, o problema vai ser um pouquinho maior para te responder, Giovana. Deixa eu apagar aqui, desculpa. Tá, olha só. Que eu estava respondendo uma coisa, mas agora que eu me toquei que não vai ser isso que eu quero. Porque isso aqui que a gente fez foi a derivada mista. Foi a derivada mista. Então, ó, eu derivei primeiro em relação a x. Me deu essa função aqui, ó, menos y. É essa função que eu ia ter que analisar. A função menos y. Aí eu teria que pegar esta função aqui, lá no ponto 0, 0, fazer a reta tangente para essa função, e a reta tangente teria que me dar esse coeficiente angular aqui, quando eu fixo y, quando eu fixo o x e deixo variar só o y. Graficamente, o que seria uma reta tangente que teria o coeficiente angular menos 1? Teria que ser uma reta identidade, só que decrescente. Então, teria que ser um gráfico onde, nesse ponto, a reta tangente teria que ser uma coisa assim, ó. Você está lá o gráfico, aí está lá o traço do gráfico. Aí, sei lá, num ponto bem aqui, por exemplo, que é o ponto que a gente quer, a reta tangente ia ter que ser uma coisa mais ou menos assim, né? Ou seja, o coeficiente angular dela teria que ser menos 1. Teria que ser o mesmo coeficiente angular de uma reta identidade decrescente. Já no outro caso, ou seja, se você derivar primeiro em relação a y e depois derivar em relação a x, o coeficiente angular deu 1. Deu 1. Então, para essa função aqui, se você for analisar no ponto 0, 0, o coeficiente angular dela tinha que dar 1. Ou seja, tinha que ser uma reta crescente identidade. Então, graficamente, seria mais ou menos isso. Agora, deixa eu pensar de outra forma, Giovana, sem ser graficamente, porque nesse caso você não ia poder usar a regra de derivação. Não ia poder, porque no ponto 0, 0 tem aquela história, né? Então, nesse caso, realmente a gente teria que só rever as contas. Pelo menos eu aqui, de cara, logo pensando, não sei se eu ia conseguir. Tudo bem. Graficamente seria isso, mas acho que mesmo na mão, mesmo no papel, você teria que fazer essas contas de novo, tá bom? Não sei, acho que isso é uma coisa que eu vou ficar pensando um pouquinho. Mas antes tem outra pergunta. A sua pergunta gerou uma outra pergunta. Vamos lá, Marco. Tem que se apresentar de novo? Diga aí sua pergunta. Professor, o que me garante que a derivada parcial em relação a y vai ser a reta tangente se a função que eu derivei é a derivada em relação a x? Porque o senhor está dizendo que eu derivo em relação a x, aí me dá menos y. Aí eu derivando isso daí em relação a y, vai me dar reta tangente a derivada da função no ponto dessa função principal?
Por que eu posso afirmar isso? Tá, calma lá. Vamos por parte. Uhum. Aqui, ó, o que a gente está fazendo? Eu estou pegando uma função, estou derivando em relação a x. Sim. Então, o meu y é fixo. Então, estou pegando lá o corte em y. Estou deixando o x variar. Isso vai me dar uma função, só que eu quero especificamente para quando x é 0. Para isso aqui me deu menos y. Me deu essa função aqui. Então, aquela derivada parcial, para um ponto geral 0y, me deu essa função aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar isso aqui em relação a y. Porque, ó, primeiro eu derivei em relação a x, certo? Sim. Agora eu vou derivar em relação a y. Então, se eu vou derivar em relação a y, o meu x vai ficar quietinho lá, parado. E eu só vou deixar variar em relação a y. Mas quando eu deixo só o y variar, por exemplo, quem é a minha função? Não é menos y? Sim. Qual é o coeficiente angular dessa reta? É o menos 1. Está entendendo? Sim. Então, como eu derivei em relação a x e deu isso daqui, agora quando eu fixo x, quando eu faço o corte em x, olho para a minha função vai ser isso daqui, vai ser menos y. Sim. E aí, quando ela vai ser menos y, o coeficiente angular dela, nesse ponto 0, 0, vai ser menos 1. Não só no ponto 0, 0, mas qualquer outro ponto, por exemplo, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Por quê? Porque a função se comporta dessa forma aqui. Aliás, isso até ajuda a responder a pergunta da Giovana. Agora que me perguntou isso, Marco, por quê? O que eu estou fazendo? Estou derivando em relação a x, ou seja, eu deixo o y parado e deixo só o x variar, mas para o ponto 0. Sim. Isso me deu menos y. Então, como seria o gráfico dessa função? O corte dela, por exemplo, seria algo assim. Aqui é z, aqui é y. Então, eu teria uma função assim. Aí eu vou derivar agora ela em relação a y. Ou seja, o x vai ficar fixo e eu vou ver só como ela está variando em relação a y. Mas em relação a y, eu tenho uma reta decrescente. Identidade. Então, por isso que o coeficiente angular dela deu menos 1. Tanto para o ponto 0, 0, quanto se eu pegasse o ponto, porque o x está parado em 0, né? Então, se eu pegasse qualquer outro ponto, por exemplo, x é 0, y é 1, ia dar menos 1 o coeficiente angular. Y2 ia dar menos 1. Y menos 2 ia dar menos 1 o coeficiente, porque é uma reta. Sim. Toda vez que você tem uma reta, o coeficiente angular ele é constante. Aí, da outra forma, quando eu derivei primeiro em relação a y e fiz o corte, quando eu derivei primeiro em relação a y e fiz o corte lá, eu obtive essa função aqui. Aqui é z, aqui é x. Aí eu tive uma reta crescente. Então, obviamente, para y0 e x qualquer valor, o coeficiente angular sempre vai ser 1. Entendi. Ou seja, essa sua dúvida até ajudou na questão eu responder a dúvida da Giovana. Eu tenho outra pergunta agora. O que me Pode garante que a derivada mista né, desses dois, em 0, 0, vai representar a derivada mista de f de x, y, sendo que ele não é definido no ponto 0, 0. Caso ele é definido como 0. Pois é, só que é isso aqui. Ó. Essa função ela é derivada no ponto 0, 0. Ela é definida no ponto 0, 0. Se eu não tivesse isso daqui, essa condição, se fosse só essa função, aí não faria nem sentido eu perguntar para ti isso daí, entendeu? Sim. Porque ela não está nem definida, como é que eu vou dizer a derivada dela? Mas então, essa é a pergunta. O que me garante que ela existe, sabendo que ela no ponto 0, 0 é definida como 0? Porque no cálculo 1, quando ela não é contínua, então ela não tem uma continuidade, então ela não é derivada. Então, o que me garante que essa derivada no ponto 0, 0 vai existir? Porque, tipo, quando eu deriva com y variando no que for, a gente impõe implicitamente que o y não pode ser 0. Porque se a gente deriva a primeira parte, tipo, f de x no ponto 0, 0, vai ser incongruente, porque no ponto 0, 0 ela não está definida. Ela está definida como 0. Assim, Marco, para eu te responder melhor, o que eu teria que te mostrar, por exemplo, primeiro é que essa função ela é contínua. Né? Se essa função tinha que ver aí se ela era contínua, tinha que ter que analisar isso aqui direito. Porque, assim, o problema é que a gente está pensando do cálculo 1. Sim. Tá? No cálculo 1, tinha uma relação muito forte entre derivabilidade e continuidade. Qual era a relação? Se uma função é derivável, então ela é contínua. Né? Então, aí você tinha a implicação da parte daí. Aqui no cálculo 2, não é bem assim que vai funcionar. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso calcular derivadas parciais sem necessariamente a função ser, assim, garantir que a função seja contínua ou não. A gente vai discutir mais na frente, e para mim, particularmente, essa vai ser a aula mais interessante de todas,
é como é que eu resgato essa noção de derivabilidade e continuidade. Ou seja, é isso que você está perguntando, essa pessoa, mas não faz nem sentido. Como é que eu vou falar de derivada se aqui é zero e eu não sei se a função é contínua? A gente vai aprender, por exemplo, que tem condições, existem umas condições, existem umas hipóteses, existe um teorema, existe uma teoria, onde eu garanto que uma função é contínua, mas não vai ser a mesma coisa do cálculo 1. A beleza do cálculo 2, essa é uma das belezas, é que aquela ideia de derivabilidade que você tinha em cálculo 1, você não consegue generalizar ela para cálculo 2, pelo menos de forma direta, como você tinha lá. Então, aqui a gente ainda vai estudar um pouquinho, pelo menos pelo que eu entendi, acho que vai ajudar a gente até a responder essa tua pergunta. Ok. Ou seja, como é que eu vou analisar a continuidade de uma função usando as derivadas dela? Será que existe essa relação ainda? Será que é direta? Será que não é? Mas isso também vai ser no próximo capítulo. Ok. Mas é muito bom você ter perguntado isso. E até porque tanto a sua pergunta quanto a pergunta da Giovana, elas conseguiram até me fazer pensar bastante agora nessa questão aqui do que a gente está fazendo. Tá bom? Então, palmas para a Giovana, palmas para o Marco Antônio também. Muito bem. Olha, vou sair daqui pensando nessas perguntas, viu? Isso que é bom, né? Que a gente sai daqui pensando nas perguntas que... É isso, mas é isso que enriquece mesmo. Tanto a nossa... Todo mundo aqui, né? Tanto vocês quanto eu também. São essas perguntas. Muito bem, então finalizamos aqui essa parte. Vamos agora para o exercício número 5. Ah, não, calma, esqueci de falar, né? Desculpa, gente. Voltando, agora que eu lembrei o que a gente estava falando. Ó, a gente mostrou aqui que as derivadas mistas, elas não coincidiram. Aí eu falei para vocês, será que existe uma forma de eu conseguir garantir que elas sejam iguais? Existe. É esse teorema que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. É o famoso teorema de Schwartz. Diz o seguinte, ó, se f de xy tem derivadas parciais de segunda ordem e elas são contínuas, então as derivadas aqui mistas, elas coincidem. Tá? Então você tem que ter derivadas parciais de segunda ordem, elas têm que existir e essas têm que ser contínuas. Se isso acontece, então tudo bem, você pode garantir que as derivadas mistas, elas sempre vão ser iguais. Aqueles primeiros exemplos que a gente estava fazendo, o primeiro, que era x ao cubo, y ao quadrado, você deriva ela à vontade, a derivada sempre vai ser contínua. Então, nesse caso ali, as derivadas mistas iam coincidir sempre. Então, esse teorema aqui nos garante isso daqui. Infelizmente, a gente não vai demonstrar, né? Então, vamos continuar. Exercício 5. Olha só, a equação de Laplace, né? Para quem nunca viu a equação de Laplace, está aí. Essa é a nossa equação de Laplace. Derivada del 2u del x2 mais del 2u del y2 igual a zero. Ou seja, você deriva parcialmente uma função em relação a x duas vezes, depois você deriva parcialmente a função em relação a y duas vezes e soma. Isso tem que dar zero. A pergunta é, qual função resolve esta minha equação aqui? Vamos lá. Bom, primeiro, essa equação aqui, como vocês estão vendo, a gente chama ela de equação diferencial. Por que diferencial? Porque é uma equação que envolve a derivada dela, a derivada da função. Por que parcial? Porque envolve as derivadas parciais. E por que de segunda ordem? Porque o maior grau aqui é uma derivada parcial de segunda ordem. Então, isso aí é uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Só que você não vai falar assim, você vai falar que isso é uma EDP. Tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo ó, é uma EDP de segunda ordem. Esse assunto é tão rico que lá na matemática, principalmente, no mestrado, doutorado, você tem matérias que é só para estudar funções. EDPs, por exemplo. Você só vai estudar EDPs. Lá você vai estudar se tem solução, se ela é única, se não é, como é que você resolve uma. Ou então, eu vou programar, se for matemática aplicada, eu vou programar para resolver uma solução aproximada para essa equação, por exemplo, equação de Laplace. Muito bem, então, ó, gente, o que é isso daqui? Ó? Note que resolver uma EDP é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque antes você tinha assim, x mais 2 igual a zero. Quem é o valor do x? X mais 2 igual a zero. Quem é x? X é menos 2. Ou seja, você tinha que pensar no número que a equação era resolvida. Só que quando você tinha uma equação no primeiro grau, você resolvia facilmente. Aqui ó, é diferente. Eu não quero saber um número. Eu quero saber qual é a função que, se eu pegar uma função, derivo duas vezes em relação a x, derivo duas vezes em relação a y e somo isso daí, vai dar sempre zero. Que função é essa? É isso que a gente tem que se perguntar.
Lá em cálculo 3, por exemplo, você resolve EDOs, né, desse tipo aqui. Só um exemplo aqui para a gente entender melhor. Lá em cálculo 3, ó, vocês vão resolver coisas desse tipo aqui. Del dy dx igual a c vezes y. Lá em cálculo 3, você vai resolver, por exemplo, uma equação dessa. Essa equação aqui é o que chama de EDO, equação diferencial ordinária. E o que é resolver essa equação? É você achar um valor, quem é a função y, que vai fazer isso aqui fazer sentido. Ou seja, você tem que pensar numa função que, quando você deriva ela, dá uma constante vezes a própria função. Quem seria, por exemplo, a resposta disso daqui? Aí você poderia pensar que y é igual a e elevado a c vezes x, por exemplo. Quando você deriva essa função, vai ficar e elevado a cx vezes o derivado que está aqui, que é c. Ó. Deriva e elevado a c vezes x. Quando você deriva isso daqui, vai ficar isso aqui mesmo, vezes a derivada que está aqui dentro. Qual é a derivada de cx? É só o c. Então, por exemplo, essa função aqui satisfaz essa equação, porque ela é uma função que, quando eu derivo, vai dar uma constante vezes a minha função. Então, resolvi essa EDO. Então, lá em cálculo 3, por exemplo, tem equações que você começa pensando assim, bora pensar que a função é uma função exponencial, já que a exponencial tem essa propriedade, que você deriva e vai dar ela mesma mais alguma coisa. Só que aqui não, aqui é mais difícil ainda, porque você quer achar uma função que eu estou chamando de u. Você quer achar uma função que você pega ela, deriva duas vezes em relação a x, soma com a derivada segunda dela em relação a y, e isso aqui tem que dar zero. Que função é essa? Nesse caso aqui, gente, você pode pensar assim, professor, já sei, é a função zero. Realmente, a função zero resolve isso daqui, né? Ficar 0 mais 0. Mas eu queria outra. Aí você vai dizer, já sei, a função constante. Zero, realmente também. Tá, mas além dessas soluções que vocês já me deram agora, qual seria uma outra solução? Realmente uma função que dependa de x e de y, que vai resolver esse meu problema. Parábola? Não sei se a parábola resolveria, acho que não. Acho que a parábola não resolveria. Quer dizer, depende, né? Se for... não, mas não ia resolver. Se fosse x², por exemplo, não ia resolver. É por causa desse mais também. Então, acho que a parábola não resolveria. Mas a própria questão nos dá uma solução. A solução que ele dá é essa daqui. E elevado a x seno de y. Aí ele pede na questão para você mostrar que essa função é solução dessa EDP. Como é que você faz isso? Você vai pegar onde está a função u, você vai substituir por isso daqui. Ou melhor, eu vou pegar essa minha função u, vou calcular a derivada parcial dela em relação a x duas vezes e vou calcular a derivada parcial dela em relação a y duas vezes. Bora ver quanto é que vai dar. Então, olha só. Se eu pegar o u e derivar em relação a x uma vez, quanto é que vai dar? Isso aqui é constante, né? Então, eu vou derivar só isso daqui. E elevado a x, a derivada é e elevado a x. Então, vai ficar e elevado a x seno de y. Agora, eu vou pegar e vou derivar de novo em relação a x. Então, a derivada segunda em relação a x, quem vai ser? Derivando isso aqui de novo em relação a x, vai dar de novo e elevado a x seno de y. Pronto, vou guardar essa informação aqui. Agora, eu vou pegar essa função, derivar em relação a y duas vezes. Aí eu venho aqui, derivo u em relação a y. Derivo uma vez. Isso aqui é constante, derivo só a função seno. Derivado do seno, cosseno. Então, vai ficar e elevado a x cosseno de y. Aí agora eu vou derivar de novo isso aqui em relação a y. Isso vai ser a derivada segunda em relação a y. Quando eu derivar de novo, vai ficar e elevado a x vezes a derivada desse, que é menos seno. Então, vai ficar menos
e elevado a x seno de y. Então, olha só, derivei duas vezes em relação a x, deu esse valor. Derivei duas vezes em relação a y, deu esse valor aqui. O que acontece quando eu somar esses dois valores, gente? O que acontece quando eu somar esse mais esse? Vai o quê? Vai cancelar. Ó, porque esse é o mesmo desse, só que são negativos. Então, se eu somar isso com isso, eu vou cancelar. E o resultado aqui vai ser 0. Então, por isso que essa função aqui resolve a minha equação de Laplace. Entenderam? Bem, então, se quer mostrar que é solução, só joga na equação. Se fez sentido, é porque é solução. Acabou. Exercício 6. Já que a gente nem chegou em regra da cadeia. Mas não tem problema, tá, gente? Porque já que sexta-feira vocês não vão ter prova mesmo, né? Ninguém está com pressa aqui. Então, o que a gente não resolver hoje, deixa para segunda-feira. Então, vamos lá. Exercício 6. Encontre a função f de x, y que satisfaz essas três condições aí. Então, vou primeiro escrever as três condições. Esse é o último exercício dessa parte. E aí a gente já começaria a regra da cadeia. Então, ó, exercício 6. Vamos lá. Del f, del x tem que ser igual a 3x² mais 3y². Del f, del y é igual a 6xy mais 1. E f de 0 tem que ser igual a 1. Pronto. Olha só, ele quer que eu ache uma função f que satisfaz as três condições aqui ao mesmo tempo. Como é que eu vou fazer? Eu vou analisar cada uma dessas hipóteses. Vou começar com a primeira. Gente, eu não sei quem é a minha função f, mas eu sei que quando eu derivo ela em relação a x, eu obtenho isso daqui. Então, na verdade, o que eu vou fazer é aquele exercício de volta. Ao invés de eu derivar, eu vou fazer a volta, ou seja, eu vou tentar achar aqui as primitivas. Por mais que a gente ainda não tenha falado de integral, mas eu vou falar aqui de primitiva. Então, por exemplo, a minha função f, pelo menos uma parte dela, é uma função que, quando eu derivo em relação a x, eu obtenho 3x². Que é a primitiva de 3x²? X ao cubo, né? Ó, então, aqui, estou pegando aqui mais dicas. A minha função f de x, y, por mais que eu não seja exatamente quem é ela, mas eu sei que uma parte dela é x ao cubo. Por quê? Porque quando eu derivo em relação a x, isso daqui vai ficar 3x², que é o que aparece bem aqui. Ó. Agora eu vou olhar para cá. Ó. Vou colocar aqui mais. Aqui eu tenho 3y². Qual é a função que quando você deriva parcialmente em relação a x, vai dar isso daqui? Vai ficar 3y² x. Por quê? Porque quando eu derivo em relação a x, isso aqui não é uma constante. Qual é a primitiva da constante? Não é cx? Então aqui vai ficar 3y² x. Quando você calcula a primitiva, você lembra que é uma família de primitivas, né? Então, aqui faltaria eu adicionar uma constante. Só que a minha constante aqui não vai ser tão constante. Por quê? Na hora que você for adicionar uma constante, eu adiciono assim, ó, mais h de y. Por que h de y? Porque eu não vou derivar parcialmente em relação a x, então a minha constante agora é uma função que só depende de y. Por quê? Quando eu derivo isso aqui em relação a x, a derivada disso daqui vai ficar 3x², a derivada desse vai ficar isso daqui, e qual é a derivada disso daqui em relação a x? É 0. Então, eu vou guardar essa informação aqui. Isso aqui é como se fosse a minha constante lá da primitiva. Tá, agora eu venho para essa segunda condição. Quando eu derivo essa função em relação a y, ela me dá esse valor aqui. Ó. Então, eu venho, f de xy é igual. Quem seria a primitiva de 6xy? Ó, 6x é uma constante, deixa ela aqui. Qual é a primitiva de y? y² sobre 2, que simplificaria com 6. Então, ficaria 3y² x. Né? Mais 1. Qual é a primitiva de 1 aqui? Y. Então, aqui, ó, mais y. Agora, mais uma função, que eu vou chamar de g, que só depende de x.
Porque quando eu derivo em relação a y, aqui eu vou obter aquele primeiro, esse daqui eu vou obter 1 e esse daqui eu vou obter 0. Agora, bora analisar esses dois casos aqui, porque a função é a mesma, né? É a mesma. Então, aqui, ó, na primeira linha, eu estou dizendo que f é x ao cubo mais esse valor mais h de y. E na segunda linha, eu digo que f de xy é esse valor mais esse mais g de x. Ó, nos dois casos, aparece 3y²x. Nos dois. Ele aparece tanto aqui quanto aqui. No primeiro caso, aparece x ao cubo. E no segundo caso, aparece uma função g de x, que eu não sei qual é. Ó, mas quem é essa função g de x? É justamente a função x ao cubo. E aqui no primeiro caso, aparece uma função h de y. E no segundo, aparece uma função y. Então, y é o meu candidato aqui, ó, a essa função h de y. Então, quando eu faço a junção das informações, o que eu obtenho? Claro que isso aqui eu estou resolvendo de uma maneira assim, mais simples possível, porque a gente ainda não tem todo, né, o conhecimento ainda de cálculo 2. Aí você poderia integrar, por exemplo, se fosse o caso. Enfim. Então, ó, quem seria a minha função f de x, y? Juntando as informações, seria x ao cubo mais 3y² x mais y. Essas três funções são as que aparecem aqui. Quando você deriva isso aqui em relação a x, dá essa primeira equação. Quando você deriva em relação a y, dá essa segunda equação. Agora, para terminar, para eu dizer que é realmente essa função que ele está procurando, basta eu usar essa condição aqui. Ó. Eu vou aplicar f de 0 nessa minha função. E tem que dar 1. Se der 1, é porque essa é a minha resposta mesmo. Então, venho aqui, ó, e aplico f de 0. No lugar do x eu vou colocar 1, no lugar do y eu vou colocar 0. Então, aqui vai ficar 1 ao cubo mais 3 vezes 0 ao quadrado vezes 1 mais 0. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, então no final vai dar só 1. Ou seja, deu o resultado que eu queria. Então, a minha resposta é justamente essa daqui. Digamos que no final, eu joguei aqui e deu 0, não deu 1. Então, é porque ficou faltando uma unidade, né? Aí você vinha aqui e acrescentava mais 1 na função, que aí ia satisfazer a sua função. Tá? Mas como já satisfez, então, essa é a minha resposta final. Deu para entender esse último exercício? Beleza. Então, isso só foi a primeira parte da aula. Agora, a segunda parte da aula. Já falei com o professor Emerson, ele já cedeu aqui o horário dele, a gente vai ficar hoje até umas 6 horas. Estou brincando, né? O que seria bom, claro, né? Mas aí ainda tem cálculo 1. Então, vamos lá. Regra da cadeia, segunda parte. Vamos lá, a gente só tem 10 minutos para encerrar a aula. Mas ainda dá para fazer algumas coisas. Então, olha só, gente. Como é que vai ficar a regra da cadeia para o nosso caso? Na verdade, você tem vários casos aqui. Eu vou começar com o caso 1, que é o único caso que a gente vai ver hoje. Ainda tem o caso 2, eu tenho o caso geral. O que é o caso 1? Digamos que você tem uma função aqui, ó, f de xy. Ela é uma função diferenciável de xy. Você ainda não sabe o que é uma função diferenciável, mas guarde essa informação na sua cabeça. Isso vai ser muito útil depois para a gente. E x e y são funções que dependem de uma variável t. Então, ó, f depende de x e de y. E x e y dependem, cada uma delas depende de t. Como seria, então, a derivada de z em relação a t? Seria isso daqui. Ó. Isso é a nossa regra da cadeia. Del f, del x, vezes dx dt. Mais del f, del y, vezes dy dt. Como a gente não sabe ainda o que é diferenciável, eu não vou demonstrar esse teorema, mas pelo menos eu vou dar uma ideia aqui do como é que chegou nessa parte, nesse resultado. Dar uma ideia aqui meio informal para vocês. Então, olha só, vamos entender isso aqui. Nossa regra da cadeia. Que é mais divertida do que do cálculo 1, né? Que só tinha duas coisas lá, agora já tem mais coisas aí para a gente fazer. Olha só, na nossa área da cadeia, você tem uma função z. Essa função z é uma função que depende de x e de y. Além disso, x é uma função que depende de t. E y é uma função que depende de t também. Tá? Então, ó,
Então, z acaba dependendo de t também, né? Pelo x e pelo y. Ó, porque você tem z igual a f de x, y, só que x e y depende de t, cada uma delas. Nesse caso, você pode dizer que t é a variável independente, x e y são as variáveis intermediárias, e z seria a variável dependente, nesse caso. Olha só, se eu tenho que z é igual a f de x, y, só que x eu já sei que é uma função que depende de t, e y é uma função que depende de t, na verdade o que eu tenho é isso daqui. Vocês concordam comigo? Onde a gente já viu isso aqui? xt, yt. A gente já viu isso quando a gente estava estudando função vetorial. Por exemplo, uma função αt, não era uma função assim também? Que era xt, yt? Então, se eu digo que αt é xt, yt, então eu posso dizer que isso daqui é como se fosse uma composta de f composta com alfa. Basta eu colocar alfa de t como sendo xt, yt, então eu vou dizer que o meu z é igual a f de alfa t. Claro, isso aqui eu estou fazendo uma composta. Só que, claro, para a composta fazer sentido, a imagem da minha função alfa tinha que estar contida no domínio da f. Mas aqui, da feita que eu defini dessa forma, isso ocorre. Tá? Então, mas, enfim, eu posso fazer isso daqui. Agora que eu sei que z é igual a isso, eu quero derivar z em relação a t, porque do jeito que eu escrevi agora, fica mais visível que a minha z também depende de t. E como é que vai ficar isso daí? Vai ficar assim, ó. Eu quero derivar z em relação a t. Só que z é como se fosse essa função composta. Aí o que eu vou fazer aqui agora é como se fosse uma versão da regra da cadeia do cálculo 1, mas não é, tá? Isso aqui é porque eu estou bem na informalidade aqui, sem rigor matemático, tá? Então, ó, se fosse cálculo 1, o que você faria? Você derivava a função de fora, né? Então, ficaria a derivada da f, só que, ó, porque derivar isso daqui é derivar isso daqui. Então, vai ficar a derivada da f, só que o que é a derivada da f? Agora, para a gente, vai ser o gradiente de f. Vai ficar gradiente de f, tá? Já que a gente tem duas derivadas parciais. Aí você fazia a derivada da f vezes, só que não vai ser vezes para a gente, vai ser produto interno com a derivada da alfa. Aí a derivada da alfa pode ser alfa' mesmo. Tá? Então, ó, você pega essa função composta, aplica, entre aspas, a regra da cadeia lá do cálculo 1. Aí vai ficar a derivada de f, que não é derivada, é o gradiente, produto interno, derivada da alfa. Quem é o gradiente de f? A gente já aprendeu. Não é del f, del x, del f, del y. Produto interno. Quem é a alfa' de t? Não é a derivada de x, é a derivada de y? Então, vai ficar dx dt, dy dt. E agora eu vou fazer o produto interno disso. Fazer esse vezes esse, ou seja, dz dt, aqui também dz dt, vai ficar del f, del x, vezes dx dt, ou seja, esse vezes esse, mais del f, del y, vezes dy dt. Então, essa seria a nossa regra da cadeia, pelo menos para o primeiro caso, onde x e y só dependem de t. E aí você obtém esta fórmula aqui. Pronto, agora. Se você esquecer a fórmula, pelo menos você já sabe de onde ela vem, né? Você faz alfa, faz a composição aqui, depois lembra um pouquinho da regra da cadeia lá do cálculo 1. Aí você obtém aqui essa fórmula, essa equação. Bom, para encerrar nossa aula, né? Vamos fazer só pelo menos um exercício dessa parte da regra da cadeia. Então, ó, esse exercício 1 aí. Então, vamos ver como é que vai ficar. Olha, eu gostei que acho que a gente teve mais 5 perguntas, viu? É o nosso recorde até agora. Vamos tentar bater esse recorde nas próximas aulas. Ou se vocês quiserem continuar perguntando também aqui, não tem problema. Ó, z é igual x² y mais 3x
y ao quadrado, a quarta. Eu tenho que o x é o seno de 2t e o y é o cosseno de t. E ele quer que a gente calcule dz dt quando t é igual a zero. Tá, então vamos tentar fazer aqui o mais breve possível, tá? Ó, ele quer que eu derive z em relação a t. Z é isso daqui, só que z depende de x e y. E o x e y, cada um deles depende de t. Então, nesse caso, você vai ter que aplicar a regra da cadeia. Aí você vem aqui, ó. Quem é o dz dt? Ó, lembrando que a regra da cadeia é isso daqui, ó. Então, primeiro eu vou pegar derivada de f em relação a x, derivada parcial. Aí eu venho aqui, ó. Aqui é del f, del x. Então, pega o teu z e deriva em relação a x. Então, vamos lá. Deriva esse daqui em relação a x. Vai ficar 2xy. Mais. Deriva esse aqui em relação a x. Vai ficar 3y à quarta. Então, isso aqui já é o teu del f, del x. Aí você vai multiplicar com dx dt, ou seja, a derivada de x aqui em relação a t. X é seno de 2t. A derivada disso vai ficar cosseno de 2t vezes 2, né? Vezes a derivada que está aqui dentro. Tá? Então, isso aqui é o del f, del x, isso aqui é o dx dt. Mais del f, del y agora. Eu vou derivar isso aqui em relação a y. Aí aqui vai ficar x quadrado. E aqui vai ficar, esse 4 vai descer. Então, vai ficar 12xy ao cubo. E agora vamos multiplicar com a derivada de y em relação a t, ou seja, a derivada do cosseno menos seno. Então, isso daqui é o meu dz dt. Poderia deixar assim. Ah, professor, eu poderia colocar x igual a seno de 2t, y igual a cosseno de t? Poderia também. Mas ele quer que eu calcule nesse ponto aqui, para t igual a zero. Para t igual a zero, quanto vale x e quanto vale y? A gente vai calcular bem aqui. Ó. Quem é o x de zero? É seno de zero, que é zero. Quem é o y de zero? É o cosseno de zero, que é quanto? 1. Então, nesse caso aqui, para eu calcular dz dt quando t igual a zero, no lugar do x eu vou colocar 0. No lugar do y eu vou colocar 1. E aqui eu vou calcular mesmo para t igual a zero. Então, se x é 0, isso aqui vai zerar. O y é 1. Então, isso aqui vai dar 1. Vai ficar 3 vezes 1. Aqui, eu vou ter cosseno de 0. Quanto é o cosseno de 0? 1. Então, isso aqui vai dar 1. E aqui vezes 2. Mais x ao quadrado, mais x é 0. Isso aqui vai dar 0. Aqui eu tenho x também, que é 0. Então, isso aqui vai dar 0. E aqui eu tenho seno de 0, que é quanto? 0 também. Então, tudo isso aqui vai dar 0. Então, 0, 0, 0, 0. O que sobrou aqui para a gente? Aqui sobrou 3 vezes 1. E aqui sobrou 1 vezes 2. 3 vezes 1 vezes 1 vezes 2, isso aqui é igual a 6. Então, essa é a resposta final para o nosso problema. Alguma dúvida? Bom, obrigado pela paciência, tá? A gente resolveu bastante exercício. A gente vai se ver segunda-feira. A gente não terminou o conteúdo de hoje, mas não tem problema. Segunda-feira a gente vai começar de onde a gente parou e vai ver também o assunto de segunda-feira. Então, até mais. Entrega de prova amanhã, não esqueça. Bom final de semana, bom feriado, até segunda-feira.